Olá a todos, eu sou a Márcia. Para o nosso episódio de hoje, eu os convido para participar da leitura desta obra, Um Garoto Chamado Roberto, do Gabriel Pensador. A minha edição é uma edição mais antiga, na verdade é a primeira edição da obra. Hoje o livro saiu pela editora Melhoramentos e vocês encontram facilmente as referências bibliográficas ao procurá-lo, tá bom? Eu já li esse livro muitas vezes em sala de aula, já até perdi a conta de quantas vezes eu fiz essa leitura e assim, a cada vez que eu o leio eu me emociono muito. É uma história que me toca muito, tá? E por isso que eu escolhi justamente esta obra para ler para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixa eu pegar meu óculos. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo Roberto crescer, e um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e a escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que fez a sua primeira letra. Era uma vez um menino que era muito atrapalhado. O nome dele era esquisito porque foi escrito errado. É que o pai também se atrapalhava sempre, sem parar, e lhe deu um nome com uma letra, fora do lugar. Quando o menino nasceu, o doutor viu que era homem e falou para os pais dele: já escolheram o nome? Mas seu pai não tinha tido escola, era analfabeto, não sabia nem falar direito e falou Roberto. O doutor estava com pressa e anotou assim correndo. O seu pai ficou olhando como se estivesse lendo, mas não entendia as letras, porque não sabia ler. O doutor mostrou para o pai. O nome é esse? Pode ser. A mãe estava tão feliz que nem prestou atenção. Esperou por 9 meses com o bebê no coração e ele nasceu com saúde, trazendo orgulho e amor. Bem-vindo seja, Roberto. Obrigada. Tchau, doutor. A família do Roberto morava bem escondida, num lugar quase deserto, com chão de terra batida. Lá não tinha nenhum carro, muito menos avião, e todos os moradores se tratavam como irmãos. A vila era bem pequena, na beira de um velho rio. Os homens pescavam nele, o pai de Roberto e os tios. Viviam todos como se fossem irmãos dos pais de Roberto. Para todos ele era um novo sobrinho, para alguns um neto. Na casa do bebê Roberto morava um cão vira-lata, que parecia até gente, criança de 4 patas. Filé era inteligente, sabia andar sem coleira, pescava sozinho no rio, subia em jabuticabeira. E o rio ia sempre passando, sem nunca parar um segundo, e o tempo, imitando o rio, passou também para todo mundo. E assim foi crescendo Roberto, ao lado dos seus bons amigos, o tempo, o cachorro, as pessoas, as árvores e o rio antigo. Roberto ainda era bem pequeno, mas já caminhava e corria, também já sabia falar, e além de falar, ele ouvia. Crianças aprendem a pensar, e ele aprendeu desde cedo. Também aprendeu a contar, usando a ajuda dos dedos. Pensou nos amigos que tinha. O pai e a mãe eram 2. Filé, o terceiro da lista. Não lembro quem veio depois. Contou só na mão direita. Os pais, o cachorro e mais 3. Contou do dedão ao dedinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roberto contou outra vez, prestando bastante atenção. Contou do dedinho ao dedão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dedos em uma mão só? Será que na outra são 4? Olhou para os dedos dos pés, mas antes tirou os sapatos. Roberto estava tão nervoso que nem percebeu o chulé. Contando de 1 até 10, contou 5 dedos por pé. Olhou para a mão novamente, sentindo um grande embaraço. Chorou um pouquinho, coitado.
pensando na mão do outro braço. Queria contar também nela, mas parou um pouco, com medo. E se nessa mão à esquerda tivesse ainda muito mais dedos? Podia ter 7, até 8, quem sabe até 9, talvez. Ninguém tinha visto até hoje que na mão direita eram 6, então não seria impossível agora a esquerda ter 1000. Agora, Roberto nem queria ver, mas abriu os olhos e viu. Contou os 5 dedos na esquerda, usando um dos 6 da direita, e vendo que só tinha 5, gritou: "Tem uma mão perfeita." A turma da rua escutou seu grito e correu para a janela. Queriam saber do Roberto que gritaria era aquela. Roberto escutou as perguntas, mas não quis dizer a resposta. Ficou com vergonha da mão, à direita, e botou-as nas costas. A turma ficou curiosa e contou para toda a galera que o Roberto tinha um segredo e ninguém sabia o que era. Ficou todo mundo de olho quando ele chegou na escola, andando com cara de triste, com a mão dentro de uma sacola. Olhando a tristeza do amigo, até esqueceram o mistério e todos falaram para ele: "Por que você está tão sério?" Mas ele não teve coragem de mostrar a mãozinha, e disse: "Me deixem sozinho, que eu quero ficar desse jeito." Sentou lá no canto da sala e não tirou a mão da sacola, até que chegou o recreio e ele nem foi jogar bola. Depois disse a professora: "Hoje é um dia especial. Eu vou ensinar uma coisa gostosa e fundamental. Preparem o papel e o lápis, que vai começar o dever. Vocês, neste grande momento, irão aprender a escrever." E todos ficaram animados, até o Roberto ficou, tentando copiar a letra que a professora mandou. Ninguém fez a letra certinho, que a primeira vez sai errada. Pior foi na vez do Roberto, que não conseguiu fazer nada. É que ele tentou com a esquerda, que não era a mão que ele usava, nem quando tirava a meleca e nem quando desenhava. A mão boa dele, a direita, era a sua mão dos 6 dedos, que agora ele pôs na sacola, tentando guardar o segredo. Mas a professora encucada falou: que é isso, garoto? Eu sei que você não é canhoto, então tira a mão desse saco e faz logo a letra na folha." Roberto obedeceu no ato, pois viu que não tinha outra escolha. Pensou que se fosse ligeiro, ninguém ficaria contando os dedos de sua mãozinha para ver que ela tinha um sobrando. Rasgou a sacola correndo, escreveu mais rápido ainda, e mesmo nervoso e com pressa, ele fez a letra mais linda. E olhou para a professora, que estava com cara de espanto, falando para os alunos todos chegarem mais perto do canto. Roberto ficou preocupado. Será que ela viu que são 6? Ouvindo-a dizer para a turma: "Vem ver o que o Roberto fez." E mais uma vez, com vergonha, botou suas mãos para trás, enquanto a galera dizia: "Chocante, maneiro, demais." E aí percebeu que o assunto não era tal mão esquisita, e sim o que a mão tinha feito, a letra certinha e bonita. Roberto sorriu de alegria, voltando a sentir-se bem. Alguém foi com o braço esticado querendo lhe dar parabéns, e ele, que era distraído, na hora desse cumprimento, tirou a mão de trás das costas, de um jeito bem calmo e bem lento. Na hora do aperto de mão, a outra criança sorria, e olhando para a mão de Roberto, sentiu que ela estava mais fria. Tremia essa mão de nervoso, com medo de ser descoberta, enquanto a galera dizia: "A mão do Roberto é esperta." No dia seguinte, na aula, ficou engraçada a escola, com a turma chegando na sala com as mãos dentro de uma sacola. Roberto ficou com vergonha, pensou que era gozação, que estavam fazendo piada com 6 dedos de sua mão. A professora, espantada, viu tanta sacola junta que perguntou logo o motivo e todos ouviram a pergunta. "É para escrever mais bonito", a turma respondeu em coro. "Queremos ser como Roberto, Roberto da mão de ouro."
Roberto gostou do elogio, ficando até bem comovido, mas quis explicar aos amigos que aquilo era um mal-entendido. Botar a sacola na mão não ajuda a fazer a letra boa. Fizeram a maior confusão com as mãos nas sacolas à toa. A turma ficou curiosa e alguém perguntou lá da frente: por que está com a mão na sacola, Roberto? Então conta pra gente. Roberto venceu a vergonha e mostrou a mão bem aberta. Disseram: tem dedo sobrando. Assim, qualquer um acerta. Mas a professora explicou que aquilo era só um detalhe e que para escrever como ele, certinho, o capricho é o que vale. Não faz diferença ter 5, 6 dedos, 2 mãos ou 2 pés. Cada um é de um jeito e são todos perfeitos. Roberto, eu te dou nota 10. E a turma correu para o Roberto, querendo apertar sua mão novamente, querendo lhe dar parabéns pelo 10, nem ligando para a mão diferente. Roberto juntou as sacolas e as jogou-as no lixo com seus companheiros. Depois ele foi jogar bola e gritou: furem a luva, que eu vou ser goleiro. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e a escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que fez a sua primeira letra. O pai de Roberto, que era analfabeto, agora deixava de ser. E lembrou-se sorrindo do dia em que sua mulher deu à luz a um bebê. E sorrindo falou para o filho: eu errei o seu nome, seria Roberto. Mas o filho falou: não errou não, senhor. O amor sempre faz tudo certo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tá certo? Eu os convido também a fazer vocês mesmos a leitura deste livro, tá? E é isso. Até uma próxima e um abraço bem apertadinho para vocês, tá bom? Abraço bem apertado. Tchau, obrigada!